Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um material que eu tenho ele comigo recentemente e eu realmente tenho amado. Então, eu quero muito mostrar pra vocês. Ele tá soltinho aqui. Eu vou até colocar meu caderno aqui de aquarela, porque a gente vai fazer uns testes bem legais com ele. E aí eu quero mostrar pra vocês essa novidade da Léo Art. O que eles lançaram, gente? Eles lançaram um pincel diferenciado, né? Um pincel que é desses pincéis com reservatório, só que ele vem 3 pontas à parte, então você não precisa comprar 3 pincéis, o que ficaria mais caro. Você compra um pincel com 3 pontas, e aí você escolhe qual você quer usar no momento que você achar mais interessante de usar para vocês. E aí, o jeito de trocar o pincel é muito simples, a pontinha. O que eu achei muito bonito a tampa ajuda a diferenciar a cor e as espessuras da ponta do pincel. E, gente, eu achei incrível esse reservatório, porque ele é bem gordinho, então eu acho que ele dá firmeza pra gente segurar. E ele cabe bastante água. E aqui onde tá escrito push é onde a gente pressiona. E aí, quando a gente pressiona aqui, ele sai a gotinha de água. Eu acho que precisa para fazer as nossas técnicas de arte. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a ponta, as pontas que vieram aqui. Então, essa daqui é a ponta grossa. Ela é uma pontinha maior, então eu vou tirar aqui, ó, e vou deixar um do lado do outro. Então, esse aqui é o de ponta mais grossa, esse aqui é o de ponta fininha, e esse aqui é o pincel chato, que ele tem essa ponta quadradinha, que é cortadinha, retinha, né? Eu falo que é quadradinha, mas é retinha. Então, aqui são as cores que são relacionadas a essas pontas. Aí, muitas pessoas perguntam, então por que esse aqui tá branquinho e esse aqui tá dessa cor? Porque, gente, qualquer pincel sintético que a gente for usar, a primeira vez que ele entrar em contato com o pigmento, a coloração da tinta, da aquarela ou de qualquer outra tinta, ele vai tender a manchar as nossas cerdas. Isso não quer dizer que o fato dela estar escurinha, ela era branquinha assim, o fato dela estar escurinha, isso não quer dizer, ó, que ela tá manchada. Só quer dizer que as cerdas, ela vai acabar ficando um pouquinho escuras devido à própria propriedade do material sintético. Então, esse aqui tá branquinho porque ele ainda não foi utilizado, que é o de ponta fininha. Então, aí, ele é muito simples, então eu vou tampar aqui pra vocês, só pra gente não se confundir com as cores. E é muito simples, a gente abre aqui, só vou limpar, e aqui a gente coloca a água, e aí é só trocar as pontinhas, ó. Então, você quer a pontinha, eu vou pôr a pontinha chata, eu vou fazer o teste com todos aqui, então eu vou começar com esse aqui que já tava. Vamos lá, vou deixar a água já tá aqui, qualquer coisa é só você abrir e colocar a água aí, se vocês quiserem colocar água limpa, filtrada, eu recomendo, né? Eu prefiro, mas é uma questão de gosto. Já caiu a gotinha, ó, já caiu uma gotinha aqui. Então, ela é muito precisa, isso que eu gostei bastante. E aí, aqui a gente esfrega na pastilha. Vou fazer Então, a gente consegue, olha, tudo bem que o pincel, ele tá ainda encharcado com água. Eu vou pegar mais tinta aqui. Gente, acabei pegando a rosa, né? Então, eu vou pegar a tinta aqui. É importante que o pincel esteja úmido. Então, quando a gente pinga aqui, a gente ativa também as cerdas do pincel para deixá-la úmida. Então, a gente consegue, ó, mesmo com esse que é grosso, a precisão de fazer um traço mais fino. Olha só que bacana. Então, a gente vai treinar aqui alguns traçados que a gente pode fazer usando esse pincel. Ó, a gente pode vir engrossar e apertar, tá vendo? Toda vez que a gente aperta, ele engrossa. Então, a gente consegue fazer essa técnica. Olha, eu vou colocar mais tinta aqui, coisa que eu não tinha. Vocês viram que ele segura bem a tinta. E aí, aqui, ó, a gente faz uma pétala de flor, olha. Então, a gente consegue abrir ele e voltar. Vou fazer nesse sentido aqui, ó, abrir e voltar. Pra limpar o pincel, mudar a cor, é só eu vir com o meu paninho, apertar e aí limpar as cerdas dele aqui. E aí aqui com o próprio rosa, olha só como a gente consegue deitar o pincel e preencher uma área
que aqui, né, acabou a tinta, ó. Mas a gente consegue preencher uma área grande. Pra fazer um mar, algo que a gente queira, ou preencher um fundo, um céu, então a gente consegue. E mesmo depois de espanar, ó, tá vendo que eu tô espanando as cerdas? Ela volta ao normal. Vou aplicar aqui uma técnica que eu acho super legal, que é uma técnica que a gente usa quando faz mar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou pingar o azul, água aqui no azul, mas é pra não ficar com muita água mesmo. Então eu já pinguei aqui. E aí aqui a gente deita o pincel, ó, e passa ele assim, ó, esfrega mesmo. Ó, tá vendo? É pra não ter muita água, porque essa parte aqui que ficou, olha só que legal, gente, a gente consegue fazer essa técnica com esse pincel. Tá vendo? Essa parte que ficou branquinha é a parte da luz da água, quando a gente faz um mar, quando a gente faz um rio, um oceano. Então, tá vendo? Essa parte aqui que ficou falhada, ela ficou de propósito. Eu fiz tentando usar o pincel um pouco mais seco, apesar que ele ainda estava úmido. Mas, tá vendo? Pra ficar falhadinho mesmo, pra dar essa textura aqui. E ele deu, olha só que bacana. Bom, então agora vamos trocar o pincel. Porque hoje as protagonistas não são as aquarelas, são os pincéis, né? Então, eu vou trocar o pincel aqui. Então, esse aqui, que é o laranjinha, ele tem a ponta mais grossa. Agora, a gente vai usar o da ponta fininha, vamos ver. Então, tá vendo que o meu, ele tá novinho. Vou abrir aqui pra vocês. Vou derrubar aqui no meu... umedecer as cerdas dele, porque tava durinha, né? Porque ele era novinho. Então, agora, ó, foi só eu pôr água, apertei um pouquinho. E olha só, ainda tem bastante água aqui. Então, ele não desperdiça... a água do meu reservatório. Eu vou usar aqui o azul escuro, então eu também vou pingar umas gotinhas aqui, ó. Pinguei 2 gotinhas. Vou usar o azul, então provavelmente as cerdas já vão ficar azul. E aí a gente vai ver aqui, ó, eu vou pôr bastante tinta porque eu não quero que fique tão aguado. Então vamos testar aqui, ó, a finura do nosso pincel. Olha, o que é bacana é porque aí vocês podem falar, ah, mas aquele também é fininho. Mas esse aqui a gente consegue uma constância muito maior. Ele tá muito mais preciso com esse bem fininho. Eu vou puxar mais pra cá. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta. E aí, aqui, ó, a gente vai de novo. Então, é legal porque esse aqui a gente deixa pra fazer detalhes. Olha, a gente pode... eu recomendo vocês, se vocês estão começando na aquarela, tudo, fazer esses exercícios assim, ó. Só, eu fiz aqui super rapidinho, vocês viram. E como o pincel, ele mantém a espessura dele, a fineza dele. Aqui, eu vou até fazer do jeito que eu fiz ali. Então, a gente consegue, olha só que bacana, a gente consegue até quando a gente espana ele, criar uma espessura. Ó, ele consegue, então ele vai do fininho até uma espessura bem maiorzinha. E ele também faz essa, vamos ver aqui, ó, é óbvio que a nossa florzinha aqui, a nossa folhinha, ou a nossa pétala não vai ser tão grande como aquela, porque o pincelzinho é menor. Pra fazer, ó, o movimento, o grosso também dava, tá, gente? Aqui eu só pensei nisso agora, mas aquele mais grossinho também dava. Olha só, eu acho que quando a gente faz com o pincel e a tinta, fica muito mais rústico, né? Fica tão bonito. Então, olha só a precisão do pincel, gente. Não é super? Olha isso aqui. Se você for fazer com outro pincel, talvez não dê essa precisão toda que esse pincel deu. Eu fiquei chocada aqui, ó. Porque o pequenininho eu estreiei agora com vocês. Ah, e já mostrar aqui pra vocês que é claro que as cerdas já ficou... Ainda mais que eu usei a tinta azul, né? Que ela é super forte, pigmentada. Então, já a cerda já ficou manchadinha e não tem jeito, viu, gente? E agora, gente, vamos usar o chato.
Então, vamos colocar a tampa rosinha. Eu vou apertar aqui numa outra cor. Então, vocês sempre reclamam, falam que eu não uso, vou usar o vermelho aqui, ó. Esse aqui, eu vou usar esse aqui. Aí, a gente apertou e aí a gente já umedece o pincel junto. Então, eu gosto de usar o pincel chato pra fazer fundo, pra pintar áreas maiores. Porque ele vai preencher com muito mais facilidade. Então, olha só. Gente, olha que lindo. Vocês gostaram? Eu amei. Olha que lindo. Não, e assim, o que eu acho bacana também desse pincel é que ele segura a tinta, olha. Eu entortei a mão aqui. Abafo o caso, né? Tô precisando fazer mais exercícios aqui. Deu uma entortadinha, mas olha como ele segura com... Eu só coloquei a tinta uma vez ali e olha como ele segurou a tinta. Então, agora eu vou... vamos fazer outro exercício aqui usando o vermelho mesmo. Então, agora eu vou usar ele assim de ladinho, vamos ver. Ó, então, mesmo o pincel que é chato, que é mais grosso, a gente consegue... Se trabalhando, mudando o lado do pincel, ó, a gente consegue criar uma linha mais fina. E isso é bacana também da gente saber, porque isso a gente cria efeitos. E aí agora eu vou pôr até um pouquinho mais de água aqui no meu godê. Vou trazer o godê aqui para vocês verem. Então eu vou pôr um pouquinho mais de água e vou espanar, vamos ver. Ó. Olha aquela técnica do mar, gente. Que legal. É que eu tô fazendo com vermelho, né? Mas essa técnica do mar aqui, olha. Que eu usei ali. Fica até mais legal usando o pincel chato, olha. Então, olha só, porque ele não está extremamente úmido, tá, gente? Eu espanei ele, coloquei um pouco mais de água aqui, mas ele não está extremamente úmido. Se eu quisesse preencher um fundo, é que aqui eu já ocupei todo o espacinho da minha folha. Mas se eu quisesse preencher um fundo, eu vou preencher aqui, ó. Eu viria. Até posso pingar um pouquinho de água aqui na folha, ó. E aí, com ele, a gente consegue preencher, ó. Vou preencher tudo aqui, ó. Esse papel que eu tô usando o lado texturizado dele. Mas, olha, é que aqui ele já ficou a marquinha, né, que eu tinha riscado embaixo. Mas eu consigo fazer um preenchimento homogêneo com ele sim, ó. Tá? Aqui eu fiz só em cima, porque quando eu virar o papel vai ser pra fazer alguma arte legal. Então, eu fiz aqui em cima só pra gente terminar de fazer os testes. Bom, pessoal, então aqui eu peguei um papel, né? Aqui é o meu caderno de aquarela que eu mesmo fiz. Eu tô usando com folhas de 300 gramas, tá bom? Eu vou usar essa paleta aqui e aí eu vou usar o vermelhinho. Vou umedecer, tô usando a ponta grande. Então, usando o próprio efeito do pincel, a gente faz aqui, ó, um miolinho. Vamos pegar aqui o... Aqui, que a gente não precisa criar o efeito só com o pincel, né? A gente pode usar o pincel pra pintar mesmo. Então, eu vou usar aqui o azulzinho claro. Vou deixar com bastante água, porque eu quero que fique claro. E aí, aqui, ó, eu vou fazer como se fosse 4 pétalas só. Eu acho que vou fazer 3, assim, ó. Finalizar alguns detalhes, ó, com a minha da ponta bem fininha. Então, eu coloquei um pouquinho de água aqui no marrom. E aí, eu vou fazer, olha só. Então, pessoal, aqui eu fiz, coloquei só com o pincelzinho fino algumas pontinhas. Coloquei aqui um verdinho aqui misturadinho para dar uma impressão de grama ou de bastante mato. Que a gente poderia colocar várias, só dando alguns exemplos. E aí a gente pode colocar aqui, ó,
Eu vou escolher essa cor aqui. Vou fazer aqui, ó, bem rapidinho, usando nesse meu papel de aquarela também, usando essa técnica que eu falei pra vocês, do pincel chato. Então aqui, ó, eu fiz assim só pra mostrar pra vocês que com o pincel chato a gente consegue fazer fundos. Então eu fiz o fundo aqui, olha só fiz assim a parte do oceano e a parte daqui do céu. E aí usando o meu papelzinho aqui, eu dei batidinhas e aí eu criei as nuvens. Então muito simples mesmo, usando a aquarela. Fiz de um jeito muito simples, mas para mostrar que o pincel realmente é muito legal. Então, com esse pincel, a gente consegue fazer efeitos muito bacanas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dessa resenha desses pincéis que eu super indico, com essas pontas aqui. E aí a gente pode usar cada ponta para um fim específico, que eu achei bem legal. Bom, pessoal, então eu não quis pôr barco, não quis pôr nada aqui, exatamente só para mostrar para vocês a facilidade mesmo que é fazer o fundo. Aqui ficou as nossas florzinhas feitas com o material aqui, com a variação dos pincéis, e o fundo a gente só fez aqui com o pincel chato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que esses pincéis aqui, eles são muito legais, então é uma opção para você comprar um pincel onde tem 3 opções de pincéis. Então eu achei demais, e fora que ele também ocupa menos espaço pra gente guardar, pra gente poder, toda vez que a gente for fazer um trabalho em loco, então ele é muito mais prático, né? Eu acredito que seja mais prático. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau!